pastor, mais uma quinta-feira, vai ser tudo igual, canta os corinhos, pastor prega. Deus tem sempre coisa nova para mim e para você, viu, querido? Quando você menos imagina, Deus está fazendo coisa extraordinária. Características da fé. O que é fé para você? Eu creio, né, pastor Ciro? Não tem fé. A hora que vem um problema, paralisa. O que eu faço? E a pessoa acha que tem fé. Eu aperto meu botão de emergência de fé e não vê nada, e não liga. Porque a fé vai embora diante de certas coisas. Então nós temos que ter um entendimento, e eu preciso ter um entendimento de como eu tenho mais fé, como que eu alimento a minha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu preciso ter uma reserva de fé vivendo um relacionamento com Deus diário. Então lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 1 ao 3, no versículo 1 começa dizendo: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas. Olha que gostoso você ler isso aqui, né? E você levantar de manhã, você fala: uau, eu tenho que enfrentar uns problemas aí. Aí você lê aqui, Deus falando com você: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Oh Senhor, a gente se sente abandonado, né? Fala: puxa, acho que eu estou sozinho mesmo. Tem horas que a gente, é uma verdade, até os familiares mais próximos você fala: puxa vida, parece que não dão comigo. Mas Deus está falando aqui, Deus está me afirmando. Se alguém puder me ajudar, queridos, por gentileza. Deus está afirmando aqui, não é fácil não. Deus está afirmando que eu sou dele. E se eu sou dele, eu tenho todas as coisas. Eu sou filho daquele que criou todas as coisas. Tu és meu. Então ele está dizendo assim: quando passares pelas águas, não é se passares pelas águas, quando? É uma afirmativa de que eu e você vamos passar por águas. Quando passares pelas águas, é uma analogia. Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Sabá. Então esse texto ensina sobre fé. Como é que você tem enfrentado os problemas? Como é que eu enfrento os problemas? Tem vários tipos de problemas. Tem problema nos nossos negócios, tem problemas aqui, às vezes, porque a gente vive num mundo pesado. E a gente fica buscando forças em nós mesmos, buscando alguma coisa. E tem dias que parece que... porque nós somos assim. Você vê Elias, que o nosso corpo natural, ele reage dessa forma. Elias, um homem extraordinário, usado poderosamente na mão de Deus, teve que ser cuidado por Deus, porque entrou numa depressão profunda. Agora a gente fica analisando: quem que alimentou Elias, irmãos? Os corvos? Foi isso? Você deixaria um corvo? O urubu, viu, irmão? O corvo é urubu, que come carcaça. Sabe aquela carcaça fétida, podre? É o que o corvo come. E o corvo levou um pedaço de carne para Elias. Deus manda até no corvo, irmãos, e faz uma coisa que parece fétida, podre, servir de bênção para você e para mim. Olha como Deus funciona, amém? Quem está com sono, diga amém. Tem um pouco com sono aí. Então eu queria que você entendesse, porque não é uma coisa assim: eu creio, eu tenho fé. Oh Deus, como eu tenho? Não tem, porque não entende as características. Então eu preciso entender: mas por que eu sirvo a Deus, eu passo por coisas? Então a Bíblia está dizendo que eu e você passamos por dificuldades. Quando passares, só tem um detalhe:
Mas então, Deus vai permitir que eu passe pelo fogo? Sim. Mas que coisa, né? Se eu sirvo a Deus, não é para eu vivenciar isso. Então, quando passarmos pelo fogo, que são as tribulações dessa vida, podemos passar sim pelo fogo, mas o poder da chama não arderá em nós. Você está entendendo, querido? Vem o fogo, vem a dificuldade, mas não te atinge. É isso que Deus está dizendo. Quando passares pelas águas, turbulência pelos rios, eles não te submergerão. Antigamente, irmão, não tinha ponte como tem hoje. Esses barcos poder. Isso está fazendo uma analogia com as dificuldades. Eu tenho dificuldades, mas Deus está me ensinando aqui nessa noite que o fogo não vai arder em mim. Eu vou passar pelo fogo, eu vou passar pelas dificuldades. Por quê? Porque eu sou o seu Deus. Porque eu sou o seu Deus, não porque eu consigo, porque minha estrutura não vai aguentar. Tem certas dificuldades na vida, certos problemas que a gente não tem como resolver, irmão. Tem coisa que independe de mim, depende de você, depende de outra pessoa. Às vezes, problemas que nós temos com os filhos. Eu estava passando uma dificuldade esses dias, porque a vida do jovem, do adolescente, é muito mais difícil do que da minha época. Hoje são tantas coisas que se aproximam, e os jovens às vezes ficam confusos. E eu não tinha certas respostas. Mas eu passei pelo fogo, e Deus me deu vitória. E Deus está dando vitória. Então tem problemas que nos afetam, e que você fica pensando, puxa, mas então Deus está permitindo que eu passe por isso? Por quê? Mas Ele está explicando aqui que, inevitavelmente, não é se passares, é quando você passar. Então nós temos uma expectativa nessa vida, e obviamente, todos nós não queremos passar por dificuldade, ninguém quer, irmãos. Mas inevitavelmente, não tem como. Pastor, isso não é pregação que se faz. Tem um pastor que faz muito sucesso. Ele tem uma igreja muito grande. Eu já fui na igreja dele, lá no Texas. Não vou falar mais nada. Mas ele só fala, e você é vitorioso. E Deus, e é o tipo da mensagem. E ele não muda, mas Deus usa ele. Só que não é a realidade, irmãos. A realidade é que você e eu passamos por dificuldade, não é? Se eu perguntar para cada um aqui, cada um aqui está, tem essa área aqui que não está fácil. Então, nós temos que colocar a nossa fé em função de nós. A nossa fé é para vencer os problemas e as dificuldades. Por quê? Porque se você não tem essa estruturação na palavra de Deus, se eu não tenho na fé, e esses dias eu coloquei, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Falou, viu? Eu faço todas as coisas. Eu sou poderoso para fazer todas as coisas. Eu vejo como exemplo um homem que vivenciou essa questão da fé, sem querer fazer uma apologia à minha família, nada disso. São pessoas, mas que a gente usa como referência pelo que Deus fez na vida deles. Até ficava chateado, porque muitos imitavam até meu pai, porque meu pai falava bem anasalado assim, e as pessoas imitavam meu pai para mim. Eu ficava eu não gosto, irmãos. Mas como estava começando, hoje não fazem mais, mas estava começando a ser pastor da igreja, no período do começo, e as pessoas vinham falar e achavam que eu não gosto. Porque a minha vontade era falar para a pessoa, viu, assim você tivesse a metade da coragem, a metade da fé do meu pai, e a metade da unção dele, para você falar alguma coisa. Então não é verdade, irmãos? Então a pessoa, sabe, mas não é de forma jocosa, é o jeito dele falar. Mas foi um homem de fé, um homem que creu. Nosso irmão Disseu Menezes, que era o tesoureiro aqui da igreja, um homem fiel, honesto, cuidava das coisas da igreja. Quem lembra dele que punha a mão na cabeça assim, ó? Punha a mão na cabeça e falou, pastor Ciro, pelo amor de Deus, pastor Ciro, não compra mais nem uma agulha. E aqui estava começando, fazendo um baldrame aqui. Pastor, não compra uma agulha que a igreja já está devendo, não consegue.
encostavam uma carreta de aço, de ferro, mais 2 de cimento, mais não sei o quê. E Deus provia. E Deus fez esse milagre. Isso aqui é um milagre, irmãos. Quanto você acha que é para fazer uma catedral dessa daqui, uma igreja dessa aqui? Deus é que deu. Então, meu pai, eu fico imaginando as noites, porque ele é humano. Imagina ele deitado na cama lá. Meu Jesus. O povo vai no mutirão lá, não tem cimento, não tem pedra, não tem ferro. Vou mandar todo mundo embora. A construção vai parar nos... Já viu essas construções que começam e param tudo nos ferros, fica enferrujado? Que vergonha. Ia ser um local de motivo de pessoas falam, os crentes lá começaram lá e não deu. Mas Deus foi provendo. Deus foi fazendo. Deus foi... Irmãos, é coisa assim, parece coisa... Sabe a viúva de Eliseu? O que você tem? Eu tenho 100 ml de óleo, de azeite. Eu estou devendo, meus filhos, eles vão tirar meus filhos de mim porque eu tenho, meu marido deixou uma dívida. Então, pega esses 100 ml de azeite, pega todas as vasilhas, vai virando. Mas não acaba. E não acaba. E Deus foi fazendo assim também aqui na Catedral de Veneza. E não foi acabando, Deus foi fazendo. E terminamos aqui, irmãos. Só que termina e tem mais coisas. Tem uma pessoa que está presente aqui. Eu sou muito grato a Ele. Porque Deus provê as coisas. Hoje você tem ar-condicionado aqui. Eu não vou falar o nome porque ele falou, não fala. Ele não quer que fale. Mas me ajudou. Ele está aqui. Comprou um caminhão cheio de ar-condicionado. Está aqui, ó, Deus tocou no meu coração. E a igreja não tinha condição. Então Deus vai provendo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão, tu submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Não importa o tipo de problema, não importa o tipo de dificuldade. Deus está prometendo que Ele está conosco, Ele cuida de nós. E tem situações que a gente fala, isso é irreversível. Mas para Deus não é. Deus reverte. 1 Coríntios 15, 19 diz que então a gente tem muita expectativa nessa vida. Irmãos, tem dias que você fala, puxa, eu queria viver coisas boas, né? Porque aqui é tão bom, a gente se ilude com tanta bobagem. Então a gente tem expectativas aqui nessa terra. Obviamente todos nós queremos não passar por dificuldades, né? Foi o que eu falei. Então 1 Coríntios 15, 19. Se é só para essa vida que você espera alguma coisa, Paulo está dizendo aos Coríntios, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se você espera somente dessa vida, você é mais infeliz de todas as criaturas. E às vezes, irmão, a gente olha, que parece que eu prego aqui, que eu sou o super-homem, coitado de mim. Tem dias que eu falo, puxa, às vezes você está esperando essas coisas nessa terra aqui. Deus tem coisas extraordinárias para você, não só na eternidade, mas aqui também. Só que a gente tem que colocar a nossa expectativa no que vai vir, na eternidade com Jesus. Nossa vida é uma ampulheta, irmão. Você nasceu, você já começou a envelhecer. Você bebezinho já envelheceu, já virou uma ampulheta, a areia está descendo. Quando a gente acorda e fala assim, mais um dia, não fala? Só que não é mais um dia, é menos um dia. É menos um dia. Então a gente tem que pensar onde nós vamos passar a nossa eternidade e como que eu vou viver marchando pela fé nessa terra aqui até a volta de Jesus, ou até ser arrebatado, ou até partir daqui. Então a nossa esperança é muito maior. Nossa esperança não é só nessa terra, mas sim na vida eterna com Jesus. Então o que podemos ver no texto de Isaías é que é um consolo maravilhoso. Você tem um consolo maravilhoso. E o consolo funciona assim. Quando eu leio essa palavra, quando eu não tenho a referência dessa palavra, eu não tenho consolo. Se o Espírito Santo começa a falar no seu coração e a sua fé começa a ser alimentada através da palavra. Aqui Deus está falando através de Isaías que mesmo que eu passe por todas as dificuldades, o Senhor está comigo e eu vou passar.
consolo, pois mesmo que venhamos a passar pelas águas, pelo fogo, quando agimos com fé, o poder dessas forças não fará dano a nós. Você acredita? Você crê nisso? Não vai fazer dano a nós, porque nós estamos pela fé crendo que o Senhor cuida de nós. Porque eu sou o seu Deus. Então Deus está reafirmando, viu? Você não vai passar porque eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aqui na questão Salvador, não é de salvação eterna, de salvação de aceitar Jesus, é de salvar, de nos livrar. Mesmo que passamos, Ele é o nosso Salvador. Nós que servimos ao Senhor e nele confiamos, não seremos envergonhados. Você crê nisso? Assim como o pastor Ciro aqui, pastor Osório, não seremos envergonhados, mas sim seremos socorridos de maneira sobrenatural. Devemos usar a fé para enfrentarmos as circunstâncias dessa vida. Quem não tem a arma da fé, o escudo da fé, como que vai enfrentar o dia a dia? A nossa fé tem uma aplicação prática nesse terreno, o terreno das adversidades. E enquanto ainda estamos nessa terra, rumo à salvação eterna, todos os dias eu tenho que acordar, vestir a armadura, e principalmente o escudo da fé. O escudo da fé tem que estar presente no meu dia a dia. E aqui dizem, em 1 João, no capítulo 5, do versículo 4, diz: porque tudo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui? Vence o mundo! Você vence. Pastor, mas peraí, você vence o mundo. É uma afirmação. Deus não está fazendo conjectura, Ele está falando que nós vamos vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória? A nossa fé. Como eu disse no começo, irmão, a nossa fé tem que ser alimentada, a nossa fé tem que ser construída todos os dias através da palavra de Deus, através de ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? O que você tem alimentado a sua alma? Às vezes eu me pergunto. Uma das coisas que eu tenho deixado de fazer, e está difícil, irmão, é tempo de tela. Isso arrebenta com a gente. Primeiro que você perde tempo e faz mal para a saúde, para uma série de coisas, até para o intelecto nosso. Então eu preciso alimentar minha fé. Se você tem uma oportunidade, não tem o que fazer, estou procurando alguma coisa para destruir minha cabeça. Por que você não ouve uma mensagem? Não gostei disso. Talvez você ache alguém que você comece a ouvir e comece a te fazer bem. Quem sabe ouvir até no carro uma palavra que é a Bíblia que é citada, para você se alimentar. Porque senão eu e você não temos condição nenhuma, a nossa estrutura não aguenta. Então a nossa fé tem uma aplicação prática para esse terreno, o terreno da batalha de todos os dias. Então, qual que é a maneira correta de nós reagirmos diante das circunstâncias? Veio a notícia para mim, meu Deus, e agora? Jesus, eu não tenho como entrar na cabeça da pessoa, mudar. Eu não tenho como ter fazendo uma analogia, esse dinheiro para completar, para pagar. Eu não tenho saúde para dar para um filho ou para um amado. Circunstâncias que a gente não tem força. Então a gente precisa da fé. E tem que aplicar fé. Mas eu queria fé. A fé de um pastor lá. Vou lá falar com o pastor e vou usar a fé. O pastor usa a sua. E a sua? Você tem que alimentar a sua fé. Eu tenho que alimentar a minha fé. Todos os dias. E eu tenho vivido isso. Você fala, pastor, você está falando da boca para fora? Não, eu tenho vivido isso. Eu tenho declarado isso. E é importante declarar. Deus proverá. Deus vai fazer. Eu vou passar por esse fogo, mas eu vou vencer. Amém? Então é o seguinte, nós não estamos brincando aqui.
tem nenhum bobo aqui, irmão. Não estamos perdendo tempo aqui. Nós precisamos aprender e colocar em prática. Porque a pessoa chega aqui, se alguém pode chegar e pregar e falar, porque Deus faz, porque Deus é poderoso. Sim. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Para vencer o mundo, e para vencer as dificuldades, e para vencer os problemas, você precisa de fé. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa ir de joelho daqui em Aparecida. Você não precisa ficar bajulando alguém. Ah, que ele tem uma unção. Ah, eu quero a unção dele. Não. Isso aí é misticismo. A pessoa começa a idolatrar a pessoa e acha que é aquela pessoa que Deus fala só com ela. Não, não. A sua fé e a minha fé é alimentada particularmente, é um relacionamento particular. Eu não preciso de muleta, eu não preciso de pessoas. Eu tenho o Espírito Santo que me dirige todos os dias. Eu tenho a minha fé que é alimentada. Surgiu, irmãos, mas daí acontecem duas coisas. Quando você se depara com os problemas, se nós ficarmos assustados diante das dificuldades, o que acontece? Medo paralisa a nossa fé. Você só vai ficar pensando, analisando, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Como sair dessa? Aí vem o medo. Quando entra o medo, a fé sai. E quando entra a fé, o medo vai embora. Não tem como os dois ocuparem o mesmo espaço. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 49, conta a história de um pai. Eu fico imaginando um pai que perdeu a filha. Eu não consigo imaginar a dor. No versículo 49 diz assim: enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Situação, seu intelecto já analisa, acabou tudo, meu Deus, minha filha morreu, ela não está respirando mais. Ele até falou para mim não incomodar mais Jesus. Mas o que Jesus respondeu? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não temas, crê somente, coloque a sua fé em ação e será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele. Você percebeu que João só andava com 3 parceiros, né? Pedro, Tiago e João, sempre os 3. E a Bíblia diz aqui que ele deixou entrar só Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, Jesus disse, não choreis, ela está morta, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Assim é um mundo que não tem fé. Ele fica vendo a sua reação diante dos problemas. Pô, mas aquele cara está firme. Ele está, olha o que está passando. Mas ele continua crendo. Mas será que esse cara não se toca? Por que ele não desiste de uma vez? E assim eles estavam rindo de Jesus. Mas então ele, tomando-lhe pela mão, exclamou, menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Jesus disse, não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite, não temas, crê somente, não temas. Onde o medo entra, a fé sai, como eu disse, mas onde a fé permanece, o medo não fica. Então o combate da fé é quando a nossa mente, o nosso intelecto, porque você tem raciocínio, eu também tenho, a gente não é louco, que nos passa uma análise racional. Você começa a analisar racionalmente, meu Deus, para onde está indo? O fim disso vai ser isso aqui, olha, vai acontecer tal coisa, depois vai acontecer isso. Então ele nos passa uma análise racional da situação. Só que a fé vai contra isso. Mas você não está vendo, pastor Ciro, que nós não temos dinheiro. Você não está vendo, pastor Osaide, que o seu marido não tem irrigação mais no cérebro dele, ele vai vegetar e a fé vai contra isso. Não. Todas as evidências, os exames, a mente a cabeça do meu pai, o cérebro dele, irmãos, as pessoas sabem disso. Era uma mancha branca.
Então ele não poderia andar, não poderia fazer nada. E a fé vai contra isso. Qual o problema que você tem? Qual a dificuldade? Qual algo que para você parece ser intransponível? Não vou conseguir. É melhor eu desistir de tudo, aceitar a derrota e saber que isso aí não tem solução. Deus está dizendo para mim e para você que a fé opera milagres. Então, contra sentimentos, então a fé vai contra isso, vai contra o intelecto nosso, vai contra os nossos sentimentos e as circunstâncias que a circunstância proporciona, mas a fé é confiar e prevalecer sobre as circunstâncias. Está acontecendo, mas eu sei que Deus vai fazer. Continuo pela fé. Sem fé você desiste e sucumbe. A fé é confiar e prevalecer sobre as circunstâncias. Tem pessoas que você chega e fala, e como é que está? Você sabe que está terrível. A pessoa fala, está passando, vai passar. Deus é comigo, Deus vai me dar vitória. E ele está colocando em prática a fé dele. Então, como que a fé opera? Tudo bem, pastor, como que a fé opera? O que eu faço para que aconteça a fé? Como que eu posso colocar em prática tudo isso que o senhor está falando aí, que você está falando? A fé primeiramente começa a agir em nós interiormente. Porque você tem que mudar seu conceito. Se eu entrar num sistema de medo, de pavor, puxa vida, agora está tudo perdido. Não tem nem o que fazer. Eu desisto de tudo. E eu estou com medo. A fé é diferente, começa internamente. Eu estou com um problema. Está difícil. Não vejo solução. Não vejo um caminho de saída. Mas eu sei que Deus é poderoso para reverter essa situação e me dar vitória. Eu sei que ainda vou cantar o júbilo da vitória. Vou cantar uma canção de vitória. Essa é a fé. E começa interiormente. E você começa a alimentar do quê? Da palavra de Deus. Não vai ficar ouvindo bobagem. Sabe como o mundo funciona, irmão? Quando você está com dor de cotovelo, que briga com a namorada, você vai ouvir o quê? Só música, né? E o coração partido, sertanejo. Por quê? Porque retroalimenta, a pessoa alimenta e chora. Aí gosta daquela, não é que gosta, quer ficar naquela situação vexatória. Então a forma que acontece conosco é diferente. O meu interior começa a mudar. Eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode fazer. Minha mãe andava na minha casa, que nós morávamos ali, na rua Boa Morte, quando meu pai estava doente. E ela falava, Jesus traz o filho de volta. Jesus traz o filho de volta. 3 horas da manhã ela falando, Jesus traz o filho de volta. 5 horas da manhã eu acordava para ir para o tiro de guerra, Jesus traz o filho de volta. E Jesus trouxe o filho de volta. E ele fez muito mais do que antes dele ficar doente. Então, começa aqui interiormente. Começa dentro de você. Você vai ouvir as pessoas vão falar, viu? Realmente, sua situação não tem jeito. Mas você vai, dentro de você, você vai colocar fé em ação. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Mas eu não vou deixar o medo invadir meu coração. Eu vou colocar fé no meu coração. E vou crer contra todas as circunstâncias. Contra todas as coisas que o meu intelecto está entendendo que já sucumbiram. Eu sei que existe um Deus que pode fazer. Assim, primeiro começa no seu interior. Então a fé, primeiro funciona se você guardar só isso. Para você ir embora daqui, você guardar só isso. Primeiro a fé funciona do lado de dentro. Começa do lado de dentro, é você com Deus. Você não vai se apoiar em ninguém, e ninguém tem condição de te apoiar. Mas de lado de dentro você começa a alimentar a sua fé. Não, eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus pode fazer. Ele prometeu que eu vou passar pelo fogo, mas o fogo não vai arder em mim. E as pessoas vão ver e vou ser um testemunho de vitória. Então começa do lado de dentro. Por que começa do lado de dentro?
que começando do lado de dentro e colocando-nos acima dessas circunstâncias, ao invés de embaixo delas. Se você ficar embaixo das circunstâncias, dos problemas, já perdeu. Pela fé. Mas loucura, pastor Ciro, é loucura. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Deus vai me dar vitória. É você e Deus, irmão, não tem mais ninguém. É você e Deus. E você precisa da sua fé, que a sua fé esteja fortalecida. Você vai vencendo. E vai vir os pensamentos. E você, mas você está louco? Você não está vendo? Eu sei que existe um Deus que cuida de mim. Eu sei que esse tormento vai passar. E não vai me atingir. Vou passar ileso. Amém? Então, Provérbios 24:10 diz assim, que se enfraquecesse, se te mostrares fraco, com medo, no dia da angústia, a tua força seria pequena. Você vai ficando cada vez mais fragilizado. O medo vai oprimindo, vai oprimindo, vai oprimindo. E você vai se mostrar fraco no dia da adversidade. Não, você tem que se mostrar, levantar a cabeça. Em nome de Jesus. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Seu corpo está doente, você está com um diagnóstico terrível. Eu sei que existe um Jesus que levou sobre si todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu sou sarado. Minha filha Carolina, mais velha, o médico falou para ela, viu a coluna dela, era um S. Eu tinha até uma foto que eu já mostrei aqui na igreja, a radiografia. Era um S. Tinha que fazer uma cirurgia, colocar um colete de ferro, viver o resto da vida, boa parte da vida com aquele colete, para aliviar a dor, não é para resolver. Porque o osso você não coloca no lugar. Vai ver a radiografia. Antes era um S, agora está certinha. Pelo poder do sangue de Jesus. Não tem médico, não tem cirurgia que faça isso. Mas existe um poder extraordinário em Jesus e que só opera a nossa vida através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir as coisas desejando, imaginando, se lamentando. Não, é para colocar a fé em ação. Mas a fé é loucura para os homens. A fé, para quem não entende, é uma coisa que não tem sentido. Mas é você e Deus. É o Ciro e Deus. Você e Deus, vencendo pela fé. Eu não vou me mostrar fraco no dia da adversidade. Eu vou estar fortalecido em Jesus. Vem o pensamento, irmão. Vem a coisa que te abala. Você fala, meu Deus, mas será que eu estou bom da cabeça? Será que eu não estou entendendo? Não, mas você se volta para a palavra. Você se alimenta de novo. Eu sei que existe um Deus. Então, a fé funciona assim. É uma luta, irmãos. Não tem uma fé, uma vitória que você tem numa batalha difícil de graça. Você tem que exercer a fé. E a fé é no dia que você não sente nada. É o dia que você está vendo a situação, nenhuma perspectiva de vitória. Aí você coloca a sua fé em ação. Amém? Então, há um lugar de tranquilidade. No meio da tempestade é um lugar de tranquilidade, um lugar de descanso. Mas pastor, minha mente está bugando. Os pensamentos que eu tenho, eu não paro de pensar. O negócio é muito sério, eu não durmo. Mas é um lugar de descanso, através da fé. Onde que está isso, pastor Ciro? Hebreus 4:3 diz, porque nós, o que temos crido, aqueles que colocam a fé em ação, é que entramos no descanso. Amém? Pela fé. Mas está turbulento, o negócio tem uma tribulação, tem que estar todo mundo pirando do meu lado. Senhor, eu descanso em Ti. Eu não posso fazer mais nada. A força dos meus braços não consegue fazer mais nada, mas eu entrego diante de Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer. E agora eu quero o Seu descanso. Eu quero a Tua paz. Eu não quero mais ficar pensando nisso. Não quero me ver como derrotado. A Tua palavra me diz que eu posso descansar em Ti, na Sua fé. Porque nós, os que temos crido, Hebreus 4:3, é que entramos no descanso, tal como disse,
Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então nós devemos entrar, viu? Porque senão você pira. Imagina sua mente sendo bombardeada o tempo todo. E a tristeza invadindo o coração. Aí volta o ciclo de novo, aí você sofre, então pensa tudo de novo, lembra tudo de novo. Em nome de Jesus, se você está passando um momento de turbulência, você vai descansar essa noite. Você crê? Você consegue descansar em Deus? Você entrega: Senhor, eu entrego. Não vou mais pensar nisso, porque eu preciso colocar minha fé em ação. Então, primeiramente, a fé acontece aonde? Nossa, que professor ruim. A fé acontece onde primeiramente, irmãos? Onde? Dentro. Hello, planeta Terra chamando. Quem está no mundo da Lua? Você está aprendendo hoje, irmão? Posso parar e ir embora? Quer que eu pare? Para. Começa dentro de você. Você tem que ver a sua fé sendo exercitada dentro de você. Então, primeiro dentro de você. Depois, segunda parte depois do descanso interno através da fé, as coisas começam a acontecer para o nosso bem do lado de fora. Então, primeiro do lado de dentro. A fé começa a crer. Passou aquele... Você leva um soco, você fica meio atordoado. Mas você vai trabalhando a fé. Vai vivendo em fé. Vai marchando em fé. Depois vem um período de descanso. Eu descanso em Ti, Pai. Eu não estou vendo nada. Aí depois, do lado de fora, as coisas começam a acontecer para o nosso bem. Amém? Crê nisso? Ei, pastor, estou pensando no Corinthians. Você está perdendo tempo. É muito precioso isso aqui. Então pessoas enfrentam dificuldades, vivem sofrendo. E você que está nos assistindo, 178 aparelhos ligados, não sei quantas pessoas estão assistindo. Receba essa palavra. Coloque sua fé em ação. Ninguém vai fazer isso por você. É uma experiência particular. Eu preciso emagrecer. Vou pagar um menino para correr no tiro de guerra todo dia para mim. Vai dar certo, irmão? Ou vou fazer que não... Nossa, ela vai ficar brava comigo. Vou fazer igual a minha sogra. Comprou uma bicicleta de fazer exercício. Aí você compra uma bicicleta e emagrece. Pô, mas não. Mas é brincadeira, viu, sogra? Eu amo você. Mas eu já fiz isso. Depois a bicicleta vira um bonito cabide, né? Tudo que tem roupa você joga em cima. Mas você tem que fazer. Nós temos que fazer, irmão. Não tem outro jeito. É um exercício de fé, diário. Olha aqui o que aconteceu com Pedro. Mateus 14, 22 ao 32. E imediatamente Jesus compeliu os seus discípulos a entrar na barca e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E quando ele, então Jesus, irmão, olha o que fala aqui. Falou para os discípulos: entra no barco. Jesus não entrou com eles. E passaram adiante dele. Então Jesus, e passaram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus despediu as multidões e ele já no barco, passando para o outro lado. E quando ele despediu as multidões, Jesus subiu ao monte, sozinho, à parte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. Contudo, o barco estava agora no meio do mar, mar da Galileia. Eu já fui lá a um lago, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Irmão, Jesus, Deus, o nosso Pai Celestial, está acima das circunstâncias dessa terra, sabia? Então Jesus já ficou demonstrando isso, andando sobre as águas. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, viram aterrados e disseram: é um fantasma! E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então a palavra que fica hoje é não temais. Eu tenho preocupação com o futuro, irmãos. Tenho preocupação com um monte de coisa. Eu não sei como é que eu vou reagir. Coisa que eu penso, Jesus levou a minha mãe. Não sei, irmão Círio, você é muito frágil, cara. Mas eu sou mesmo, não sei. Eu fico imaginando como é que eu vou reagir.
Eu também pensava, como é que eu vou reagir se meu pai partir? Eu lembro o dia que meu pai partiu. Foi de manhã. Aí a Maria chegou em casa. Eu morava sozinho. Ela apertou a campainha. Ela abriu a porta, eu já sabia. Meu pai tinha partido. Mas o Espírito Santo me confortou. Por isso que Deus age na nossa vida, irmão. Você passa pelo fogo, Ele está contigo. Mesmo se passares pelas águas, estarei contigo. Está na tribulação, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Eu sei que eu não estou só. Então Pedro, mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo, não tende bom ânimo, não temas. E Pedro respondendo disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre a água. E ele disse, vem. E tendo Pedro descido do barco, andou sobre a água para ir a Jesus. Mas reparando a força do vento, o que eu falei? Mas entrou o medo, suplantou a fé, sucumbiu, teve medo e começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão segurando e lhe disse o quê? Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você não creu? Você está vivendo o extraordinário, o milagre, andando comigo sobre as águas. Você teve medo, Pedro. Quando o medo deixou entrar, você deixou a fé de fora. E subindo eles para o barco, o vento cessou. Então quando Pedro vê as ondas, sente medo, ele começa a abortar o milagre. Quando nós deixamos o medo, o milagre está para acontecer na nossa vida. Mas se você deixa o medo entrar, o milagre é abortado. Você perde. Assim aconteceu com Pedro. Se as circunstâncias prevalecerem e a fé for abortada, não, se as circunstâncias prevalecerem, a fé é abortada. Mas se a fé prevalecer sobre as circunstâncias, viveremos o sobrenatural. Amém? Por quê? Porque diz lá do que Deus fez na vida de homens. Mas pastor, literalmente alguém já passou pelo fogo e a chama não ardeu nele? Sim. Quem foram esses 3 homens? Quem fez escola dominical? Vamos ver, quem sabe? Quem? É verdade, sim. Tinham os 3 nomes hebreus, né? Que era Ananias, Misael e Azarias, que o rei da Babilônia colocou o nome de... Meu Deus, eu vou ver uma cesta básica pro povo aí que está passando fome, o povo está morrendo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então diz assim, ó: aqui mais direi, pois me faltará tempo. Se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos. Por meio da fé você vence o reino das trevas. Por meio da fé venceram, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Daniel. Apagaram. Então o que Deus pode fazer, irmãos? Qual que é o tipo de problema que você tem? Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente mais conhece, eles literalmente passaram pelo fogo, irmão. 70 vezes, não sei quantas, 7 vezes mais aqueceu a fornalha. Eles andando no meio do fogo lá. Queimou as cordas que estavam amarradas. Nem o cheiro de fumaça no cabelo, nada. Nem a chama arderá em ti. Venceram o fogo. Tira esses homens daí. Que nem o fogo pode atingi-los. Então a fé apagou o fogo, irmãos. Amém? Não apagou nada. O fogo estava lá. Mas a chama não ardia. O problema está lá. Mas ele não te afeta. A dificuldade se apresenta, mas Deus está te livrando. Coloca isso na sua vida.
E eu colocar também, eu confiar em Deus. Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram pelo fogo e a chama não ardeu neles. O Senhor esteja comigo, que eu passe por essa dificuldade e não seja atingido. Então, já naquela época, provavelmente, Sadraque, Misael, Azarias e Ananias já tinham ouvido falar de Isaías. Talvez já tivessem lido. E eles sabiam que Deus podia livrar eles do fogo. Porque eles, irmão, olha o sufoco. A hora que tocar os instrumentos, todo mundo adora, hein? Não vamos adorar. Peraí. Esses 3 aqui não adoraram. Ah, não? Vamos esquentar 7 vezes mais. Vamos tocar de novo, hein? Vamos tocar de novo. Vocês têm mais uma chance. Não. Porque sabia que Deus ia livrar eles do fogo. E assim tem que ser a nossa fé diante de Deus, irmãos. Então, a fé não é autofabricada. Você não fabrica a fé. Ah, eu tenho fé. Nasci com fé, viu, pastor? A minha família é uma família de fé. É assim que vem a fé, irmãos? Não. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Logo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, a fé, só para terminar, a fé, irmão, não é apoiada numa coisa boba. A fé é apoiada no caráter de Deus. Será que eu posso confiar no caráter de Deus? Você tem sua fé baseada em quê? Não sei. Não, nós estamos confiados no caráter de Deus, no que Ele falou aqui. Romanos 4:20 diz: não vacilou diante da promessa de Deus, Abraão, pela credulidade. Antes foi forte na fé, dando glórias a Deus. Abraão, você vai ser pai. Você está velho, cara. Glória a Deus. Deus é poderoso para dar vida para o meu ventre, para dar vida para o ventre da minha esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a fé, irmãos. Então, Abraão sabia do caráter de Deus. Abraão falava com Deus. Tudo que Deus falou, tudo que Deus deixa na sua palavra, você pode crer, irmãos. Então a sua fé é baseada no caráter de Deus, amém? Não é porque você crê de bobeira, não. É o que Deus falou. Ó Senhor, o Senhor falou. Eu estou colocando minha fé em ação. Eu estou descansando em Ti. Eu vou deixar de me preocupar com as coisas. Não vou ficar ansioso. Não vou tomar Rivotril, como às vezes alguém toma. Às vezes tem que pôr debaixo da língua. Aí falo para minha esposa: começa a ler a Bíblia para mim. A gente passa por dificuldades, irmãos. Mas Deus é maravilhoso, Ele nos dá a vitória. Faz a gente passar pelo fogo. Confie no caráter de Deus. Confie no caráter. Irmão, a gente pensa que caráter de pai é igual ao caráter do ser humano que vacila. O caráter de Deus é infalível, Ele não falha. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Então você pode confiar. Quem está disposto a colocar a sua fé em ação, exercitar a sua fé melhor daqui de hoje em diante? É isso aí. Depende de você. Não tem o santarrão, aquele, não, é você. Relacionamento com Deus. Senhor, não quero mais viver essa vida atribulada, coração palpitando, desesperado, pressão alta. Não, eu quero descansar em Ti e saber que a fé começa aqui dentro e depois vai acontecer as coisas do lado de fora. Então Deus tem um compromisso de caráter, de cumprir com a palavra dEle que é liberada, e a palavra dEle foi liberada nessa noite, em nome de Jesus na sua vida, amém? Tem alguém com medo aqui? Deus está falando para você: não temas. Coloca a sua fé em ação. Fazei prova de mim. A minha palavra não volta vazia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém?